parabenizar vocês por essa decisão tão significativa de entregar a vida a Cristo Jesus e parabenizar vocês também porque amam o Clube de Aventureiros e também de Desbravadores. Nós queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus e eu quero convidá-los para que possamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Essa história é história bem conhecida, geralmente é uma das histórias prediletas dos nossos filhos. É um relato muito fácil e fácil de ser assimilado. A parte espiritual a gente consegue descobrir rapidamente, mas ao mesmo tempo é uma história cômica. Lucas capítulo 19 é a história do Zaqueu, o publicano. Eu sei que todos nós conhecemos a narrativa de cor, mas eu quero convidá-los nesse momento para que nós possamos fazer a leitura do texto bíblico, dos versículos 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4 diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entretanto, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Queridos, nós temos aqui uma história que narra a história deste homem chamado Zaqueu, um homem de pequena estatura, um homem também que tinha aí uma riqueza, e essa riqueza é pelo fato de ter aí uma profissão ou um trabalho onde ele era considerado um publicano, um cobrador de impostos, e geralmente os cobradores de impostos, eles eram considerados traidores por parte dos judeus, porque eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos para os judeus, e ao fazerem isso, eles também se beneficiavam de algum tipo de propina e levavam vantagem sobre a vida das pessoas. Então eles eram odiados pelos judeus, amados pelos romanos, de forma que a história de Zaqueu é a história de alguém que é rejeitado, alguém que é odiado, e alguém que não é, apesar de ser judeu, de ter nome de judeu, mas ele não tem assim esse carinho e considerado como se fosse um tipo de leproso espiritual. Mas a história que nós temos aqui marca um pouco assim, para a gente entender, as ruas da cidade eram muito estreitas. Eram ruas que, se você abrisse os seus braços, você poderia possivelmente tocar nas casas. Então as ruas eram becos. Imagine então uma multidão de pessoas que estavam seguindo Jesus Cristo, devido à fama de Jesus, devido aos milagres de Jesus, devido também à curiosidade. Havia pessoas sinceras, havia pessoas de várias maneiras que seguiam a Jesus Cristo, inclusive pessoas que estavam ali dispostos a ouvir, quem sabe, alguma palavra de Jesus que ele pudesse deslizar, quem sabe, em algum princípio para condená-lo ou rejeitá-lo. Mas a história diz que Zaqueu, percebendo que ele não conseguiria visualizar Jesus, chegar perto de Jesus, então Zaqueu, com uma mente rápida, ele percebeu que Jesus entraria na cidade, e naquela cidade havia uma praça. E nessa praça tinha uma árvore que geralmente as pessoas paravam para descansar.
e que essa árvore estava, então, no meio do caminho de Jesus Cristo e daquela multidão. Então, sem pensar muito, Zaqueu, ele corre em direção a essa árvore. E ele sobe nessa árvore. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa árvore, porque a árvore, em torno dessa árvore, acontece toda a história de Zaqueu, do encontro de Jesus com Zaqueu. Imagine um empresário parado do lado de uma árvore. O que esse empresário vai pensar? Qual é a maneira como ele vai olhar para essa árvore? Eu imagino um empresário olhando para uma árvore e dizendo assim: essa árvore aqui tem madeira suficiente, de repente, para mim vender, quem sabe, fazer alguns metros de lenha, alguns metros de madeira. Eu imagino ele calculando aquela árvore em termos de lucros. Ele também poderia olhar para aquela árvore e dizer assim: essa árvore aqui, ela produz frutos. Eu posso colher os frutos e vender os frutos. O empresário, geralmente, ele estaria do lado da árvore, tendo esse tipo de pensamento. Para um viajante, ele, de repente, ao olhar para essa árvore, ele olharia para a árvore e se colocaria debaixo dessa árvore para ter ali o descanso, para receber a sombra. Eu cresci em uma casa no centro da cidade, uma cidade pequena, e na frente da minha casa, no limite ali da casa com a rua, tinha uma árvore grande, uma castanheira. E essa castanheira, ela fazia sombra, e uma boa sombra. E como eu cresci numa região muito quente, as pessoas iam para o centro da cidade, faziam as suas compras, e ao retornarem para casa, elas paravam debaixo dessa sombra, sentavam no banco que estava ali, debaixo dessa árvore, e a gente tinha a oportunidade de atender essas pessoas com um copo d'água, conversar e ver algumas histórias. Mas o que me chama a atenção é que se você colocar um menino do lado de uma árvore, ele não vai ficar do lado de uma árvore. Ele não vai descansar também à sombra de uma árvore. Aonde vai uma criança? O que uma criança faz próximo de uma árvore? Eu não sei se vocês lembram alguma coisa da infância, mas eu me lembro muito bem que na minha cidade também tinha uma praça. E nessa praça tinha algumas árvores. E o lugar que eu ficava não era nem embaixo nem do lado, mas em cima da árvore. E recentemente, o Miguel e a Anne, nós tivemos a oportunidade de estar do lado de uma árvore, lá na casa da avó. E aí, qual é o pedido da criança? Ficar em cima de uma árvore. Vocês começam a perceber aqui que a atitude de Zaqueu é a atitude de um guri, de um menino, de uma criança. Zaqueu, ele não está parado do lado da árvore, ele não está à sombra da árvore, mas ele toma uma decisão, que é a decisão de estar em cima da árvore. Jesus Cristo, ele disse assim: se você não se tornar como um menino, não poderá entrar no reino dos céus. A atitude de Zaqueu é alguém que é sincero, alguém que é curioso, e essa sinceridade e essa curiosidade, características de uma criança, faz com que Zaqueu tome a iniciativa, impedido pela multidão, de ir até a praça, escalar aquela árvore e ficar ali. O interessante é que Zaqueu tinha algumas características que nós mencionamos aqui. Uma deles, que ele era chefe dos publicanos, um cobrador de impostos, um homem muito rico. Essa é outra característica de Zaqueu. Ele aprendeu a guardar dinheiro, ele aprendeu também a viver de maneira luxuosa, ele aprendeu também a extorquir dinheiro das pessoas. E Zaqueu era um baixinho. E hoje nós não podemos colocar apelido em ninguém, mas todo baixinho, e nós temos alguns aqui, né, pastor? Pastor Elbo está aqui do lado, atrás do pastor Elbo tem outro baixinho, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu também fui um baixinho durante um tempo.
E eu vou dizer uma coisa para você, geralmente os baixinhos recebem alguns apelidos, nanico, toco de amarrar jegue, né? Existe também pintor de rodapé, acaba sendo um ponto de referência para algumas pessoas, ó, atrás daquele baixinho ou na frente daquele baixinho. Zaqueu tinha uma pequena estatura, mas existe uma característica em Zaqueu, que a Bíblia apresenta, que não é o fato dele ser publicano, não é o fato dele ser rico, não é o fato dele ser de baixa estatura, mas é o fato dele ser um pecador. Ser publicano era alguém que extorquia. Ser publicano, para um judeu, o judeu dizia assim, olha, esse aí não tem como ganhar o céu. Para um rabino era impossível um publicano receber a eternidade. Por isso, o conceito que as pessoas tinham de Zaqueu e o conceito que ele tinha dele mesmo, do trabalho, da maneira como ele vivia, ele era um pecador, separado de Deus. Ele era um pecador porque ele era escravizado pelo vício, pelo pecado de extorquir as pessoas e pela luxúria. O pecado também trazia no coração e produzia na vida de Zaqueu uma coisa chamada tristeza. E na narrativa aqui no texto, existe uma palavra que é chave, a palavra alegria. Essa é a palavra-chave desse texto. Porque o indivíduo que está longe de Cristo não tem alegria, mas aquele que está em Cristo tem alegria. O pecado também, ele tira toda a nossa fonte e alegria de vida. Por isso, às vezes nós tentamos viver nesse mundo de pecado e tentamos substituir o nosso Deus, a nossa fé, por algumas coisas. Existem pessoas que substituem o nosso Deus pelo álcool, pelas drogas, pelo sexo, pelo dinheiro fácil. Mas Jesus Cristo, e Zaqueu ficou sabendo disso. Jesus Cristo era amigo dos pecadores. Jesus Cristo comia com os pecadores. E Jesus Cristo conversava com os pecadores. Jesus Cristo veio para salvar, para redimir, para restaurar. E o coração de Zaqueu era um coração de um guri, de um menino, curioso e ao mesmo tempo simples, disposto a aprender e a conhecer a respeito desse Jesus. O fato é que quando Zaqueu, ele subiu naquela árvore, Zaqueu, ele que trabalhava nas portas da cidade, ele que recebia as pessoas e cobrava ali os impostos, Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus entraria em Jericó. E Zaqueu, então, rapidamente se prepara e ele quer ter um encontro com Jesus. É ele que quer encontrar Jesus. Mas a história muda, porque Zaqueu corre, sobe na árvore, mas no momento em que Jesus estava no meio da multidão caminhando, ele para e diante daquela árvore, ele olha para cima e diz, Zaqueu. Ou seja, não foi Zaqueu que encontrou Jesus Cristo. Foi Jesus que encontrou Zaqueu. E mais, Jesus sabia o nome daquele que estava ali em cima. E aquilo surpreendeu, porque se você olhar na palavra de Deus, o ser humano às vezes tem as suas buscas, e nós encontramos caminhos diversos, mas é Deus que vai ao encontro do ser humano. E nessa noite eu posso dizer para vocês que toda a educação que a Dani, que a Carol recebeu, toda a orientação, todo o auxílio da escola, da igreja, do clube, da família, na realidade tudo isso é uma ferramenta poderosa e importante. Mas a gente poderia dizer assim, ela encontrou Jesus Cristo. Elas encontraram Jesus Cristo. Na realidade, elas foram encontradas por Jesus Cristo. O coração dessas juvenis foram conquistadas pelo nosso Salvador. A paixão de Jesus Cristo brotou no coração. E é essa paixão que faz com que duas meninas, na sua infância, elas decidem servir a Cristo Jesus. Por isso, queridos,
Quando eu olho para a vida de Zaqueu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Zaqueu, ele tem um coração de guri. Simples, a simplicidade e a curiosidade fizeram com que Zaqueu tomasse aquela decisão louca, fora da lógica, porque, por exemplo, lá no Oriente, um homem jamais poderia correr. Um homem com posses jamais seria visto correndo. E Zaqueu, ele abre mão daquilo que era o conceito, da postura que a sociedade esperava, e ele sai correndo para encontrar, para subir na árvore, para ter esse encontro com Jesus. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que Zaqueu, ele recebeu então uma proposta de Cristo. E a proposta de Cristo é: Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Você não encontra em nenhum outro lugar da palavra de Deus Jesus se oferecendo para ir na casa de alguém. Jesus aqui se ofereceu. Ele se autoconvidou. Às vezes a gente está em casa e as crianças nessa pandemia dizem assim: pai, eu quero ir na casa de fulano. Eu falei: mas filho, não é assim que acontece, né? Mas me leva lá. Eu falei: não, tu tem que receber um convite para a gente ir lá. Eu não sei se acontece assim, né? Mas, e aí às vezes insiste, vamos lá na casa do Arthur. Eu falei: calma, deixa o Arthur convidar, né? Então vejam só, Jesus aqui se ofereceu: Zaqueu, eu quero ir na tua casa. E Zaqueu permitiu. Eu digo para vocês o seguinte, Zaqueu, ele tinha um coração realmente de um guri. Porque se fosse comigo, eu ia para um canto, ia pegar o telefone e mandar uma mensagem para a esposa. Será que posso levar? Será que dá para levar? Como é que está aí? Mas Zaqueu simplesmente conduziu Cristo até a tua casa. E lá na casa, Zaqueu não era o dono da casa. Jesus se comporta como o Senhor daquela casa. Zaqueu reconhece as suas falhas, reconhece as suas dificuldades, e ele diz: Senhor, eu vou devolver aos pobres aquilo que eu roubei. Desculpe, eu vou dar aos pobres 50% daquilo que eu tenho. E das pessoas que eu roubei, eu vou restituir. Ele está cumprindo a lei, aos mandamentos, mas não é por isso que ele recebe a salvação. Que Jesus disse: hoje houve salvação. Hoje a salvação foi alcançada, porque ele foi transformado completamente por Cristo Jesus. E eu quero convidar você nesse momento a renovar o seu pacto, a sua aliança com Deus. Se você em algum momento perdeu esse coração de guri, de guria, que você possa lembrar que todos os dias nós precisamos voltar àquele lugar que nós tivemos um encontro com o nosso Deus, para que nós possamos ser renovados pelo Espírito Santo. Eu convido vocês a se colocarem em pé e novamente nós iremos entregar a nossa vida ao Senhor. Obrigado, querido Jesus, porque este culto, ele é um culto de alegria, onde nós temos duas preciosas juvenis que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, Senhor, em que elas foram renovadas pelo compromisso e pela aliança de terem os seus nomes escritos no livro da vida, cada um de nós, que já passamos por essa experiência, nesta noite também podemos renovar o nosso compromisso com Deus. Continuar regando, continuar cuidando dessa árvore que é uma evidência da nossa transformação, do nosso encontro com Cristo Jesus. Eu sei que esta é a história de Zaqueu, mas essa é a nossa história. E que se alguém precisa nesse momento também, Senhor, voltar a celebrar essa alegria, encontrar essa paz, que nós possamos fazer isso nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, quer esteja aqui na igreja, quer esteja ao lado da pessoa que está ouvindo e assistindo esse culto, que o Espírito Santo de Deus continue insistindo
e que este ano de 2020, com toda essa crise, com pandemia, ele está chegando ao fim, mas que ele não chegue ao fim enquanto nós não entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus. Nessa noite nós possamos ter essa nova oportunidade que Deus nos concede. É por isso, Senhor, que nós suplicamos, não que haja em nós algum merecimento, mas confiantes em Cristo Jesus. Amém. Amém.